Pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa playlist sobre geometria analítica. E o tema que a gente vai abordar nessa aula é ponto médio. Ou seja, vamos pensar da seguinte forma. A gente já viu que a geometria analítica é quando eu trabalho com coordenadas no plano cartesiano. Então eu tenho aqui esse plano cartesiano com dois pontos, o ponto A e o ponto B, certo? E aí eu gostaria que você pensasse o seguinte. Eu tenho aqui esse ponto A com coordenadas xa e yA. Esse ponto B com coordenadas xb e yb. Então eu quero que você entenda que existe um ponto que a gente vai chamar de ponto M, certo? Que é equidistante de A e B e pertence à reta AB. Ou seja, ele está no meio do segmento AB. Então, esse ponto aqui, a gente vai chamar ele de ponto médio. E ele vai ter coordenadas xm e ym, certo? Então, esse ponto recebe o nome de ponto médio, certo? Como que calcula esse ponto médio? Como que a gente descobre as coordenadas dele? Muito simples. A gente tem aqui. Para calcular o ponto médio, eu faço a média das coordenadas. Então, olha aqui, eu pego xa e xb, somo, dividido por 2, eu acho a coordenada xm. Então, como que eu acho o xm? A coordenada de x. Fazendo isso aqui. X do A mais o x do B, certo? Como que eu acho a coordenada y do ponto médio? Poxa, achar a coordenada y, eu vou fazer a média das coordenadas. Então, ya mais yb sobre 2. Então, bem simples isso, certo? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Qual o ponto que é equidistante? Então, muitas vezes as pessoas perguntam o que é equidistante. Então, lembra? Equidistante é o que mantém a mesma distância para os dois, certo? Então, qual é o ponto equidistante de A e B e pertence ao segmento AB? Por que é importante essa parte aqui do segmento AB, gente? Dá uma olhadinha nessa situação. Olha, aqui eu tenho a estrutura desse exercício. A gente não precisa dessa estrutura para resolver, certo? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês no seguinte. Olha aqui, eu tenho o ponto A no 2, 7, tenho o ponto B no menos 3, menos 2, e o exercício é bem tranquilo. Ele quer calcular o ponto equidistante de A e B. Por que você deve ficar atento a essa parte, ó? Pertence ao segmento AB. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque eu tenho vários pontos que têm a mesma distância de AB, certo? Por exemplo, o próprio ponto médio. Vamos calcular aqui o ponto médio. Seria M, né? Coordenadas de xa e xb. Então, seria 2 mais menos 3, dividido por 2. E as coordenadas do y? 7 mais 2, sobre 2. O nosso ponto M ficaria como? Tenho 2 e devo 3, fica menos meio, certo? Menos meio. E aqui, 7 mais 2, 9 meios. Então, aonde está o ponto médio, galera? O ponto médio está na coordenada x menos meio, que é mais ou menos aqui, certo? E coordenada y, 9 meios, que é 4,5. Então, ele vai estar exatamente aqui, ó. A gente descobriu as coordenadas do ym e do xm. Agora, esse ponto é o ponto médio de AB. Agora, como eu sei que é esse ponto que eu quero? Por causa disso ali, pertence ao segmento AB, beleza? Porque eu tenho vários pontos, eu tenho infinitos pontos numa reta perpendicular aqui, certo? Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Ele tem a mesma distância de AB também, certo? Mas ele não pertence ao segmento AB. Então, muita atenção com isso. Uma coisa é o ponto médio do segmento AB, que aí é esse M que a gente acabou de descobrir. Agora, os pontos equidistantes de AB são uma infinidade
pertencentes a essa reta aqui que eu coloquei em vermelho, e essa reta ela é perpendicular a AB, ou seja, forma 90 graus e passa pelo ponto médio, certo? Então, o M é um dos pontos equidistantes de AB, mas é exatamente o ponto que está no segmento AB, certo? Então, vamos fazer mais dois exemplos para que fique bem clara essa parte da aula. Nosso próximo exemplo traz a seguinte situação. Determine x e y, sabendo que m menos 3 menos 2 é o ponto médio do segmento com extremidades a menos 6y e b x menos 8. Então, olha aí, galera. Qual que é a ideia desse exercício? Ele pede que nós encontremos o valor dessas coordenadas, certo? Sabendo o ponto médio. Então, ele é o contrário, certo? Eu te dei o ponto médio e quero saber da onde ele veio, né? Ele é ponto médio de quem? Então, o exercício está falando aqui que ele é ponto médio de A e B. Então, cabe a nós agora descobrir os valores de A e B. Como? Então, vamos lembrar como que calcula o ponto médio. Isso aqui é como a gente calcula o ponto médio. Então, eu sei que a coordenada x do ponto médio é menos 3. Então, quando eu peguei aqui menos 6 mais esse x, que é o x do b, dividir por 2 deu quanto? Deu menos 3, certo? Por quê? Porque menos 3 é o ponto médio. E agora fica fácil, correto? Só a gente utilizar a propriedade aqui. Então, 2 vai para lá multiplicando. A gente vai ter menos 6 mais xb igual a menos 6. Certo? Menos 6 vai para o outro lado mais 6. A gente tem que xb é igual a menos 6 mais 6. A coordenada xb é 0. E a gente faz o mesmo procedimento para calcular o y. A gente sabe que quando eu somar o YA e o YB, vai dar menos 12. Então, vamos fazer isso. Então, YA, que eu não sei o valor, mais o YB, que é menos 8, dividido por 2, isso dá menos 2. Por quê? Porque menos 2 é a coordenada Y do ponto médio. Então, a gente tem YA menos 8 igual a menos 4, tudo bem? Foi dividindo. YA é igual a menos 4 mais 8. YA é igual a mais 4. Então pronto, está resolvido essa situação. É o ponto A, menos 6y, que a gente encontrou, 4. E o ponto B é o ponto x, 0, e y, menos 8. Beleza? Pessoal, um dos detalhes importantes dessa parte de ponto médio é você conhecer também como calcular o baricentro de um triângulo. Então, para quem não lembra, o que é o baricentro? Tá? Então, o baricentro ele é o encontro de todas as medianas de um triângulo. Professor, o que é mediana? A mediana é um segmento de reta que divide o lado oposto ao vértice em duas partes iguais. Então, por exemplo, dando um chute aqui, vai. Vamos supor que nesse meu triângulo ABC, tá bom? De coordenadas xa, ya, xb, yb, xc, yc. Vamos supor que nesse meu triângulo eu tenha essa mediana aqui, tudo bem? Que é essa reta C, aqui. Eu tenho a outra mediana relativa ao lado BC, vai estar, sei lá, mais ou menos aqui. E eu tenho a mediana relativa ao lado AB. Então, perceba que essas três retas, elas estão dividindo o meu triângulo, o lado oposto ao vértice, em duas partes iguais, tá? Talvez não tão iguais assim, por ter feito no olho, mas é para que você resgate a ideia do que é o baricentro. Então, o baricentro, ele é esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui, a gente chama ele de baricentro, beleza? E como é que eu calculo? Galera, você não vai precisar ficar traçando essas retas medianas para encontrar as coordenadas do baricentro. A gente pode simplesmente usar essa situação aqui. Então,
o baricentro é igual à média das três coordenadas do seu triângulo, XA mais XB mais XC sobre 3. YA mais YB mais YC sobre 3. Então, isso aqui é a forma que você pode utilizar para calcular o baricentro de um triângulo que estiver no plano cartesiano. Então, para fechar essa parte, vamos ver esse exemplo. Qual o baricentro de um triângulo com coordenadas A, B e C? Então, aí as coordenadas. Então, como que eu vou descobrir o baricentro? O baricentro é a média das três coordenadas de x e das três coordenadas de y. Então, o nosso baricentro, chama às vezes de geobaricentro, ele vai ser 7 mais menos 1 mais 9 sobre 3. E o y, menos 2 mais 5 menos 4 sobre 3. Então, chegamos aqui num baricentro de coordenadas 7 menos 1, 6. 6 mais 9, 15 dividido por 3, 5. Menos 2 mais 5, 3. 3 menos 4, menos 1 terço. Então, pronto. Está aqui as coordenadas do nosso baricentro. Só um adendo, pessoal, que o baricentro ele não é necessariamente equidistante dos três pontos, beleza? Então, isso você tem que ter bem claro, porque eu tenho o cálculo do baricentro, mas não significa que ele tem a mesma distância do ponto A, do ponto B e para o ponto C. Isso é muito importante, tá bom? Essa nossa aula fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.